Olá, RH Talks, é um prazer estar aqui. Hoje vou falar sobre comunidades internas e como elas podem impulsionar a inovação e a transformação organizacional. Eu sou a Renata Rocha, sou Head de Operações na Comu, uma empresa de Community as a Service. Na Comu, eu gerencio comunidades de clientes renomados como a Zendesk, o RD Summit, e também lidero as operações de implementação, design e gestão de todas as comunidades geridas pela Comu. A Comu é precursora em Community as a Service, então nós criamos e gerimos comunidades para marcas em prol de objetivos do negócio. E vou falar muito de comunidade, talvez seja a palavra que eu mais fale aqui hoje, então quero deixar claro o conceito de comunidade. Biologicamente, comunidade é um grupo de seres vivos que convivem e colaboram em um ambiente comum. Quando a gente traz para o contexto humano, são pessoas que compartilham valores, interesses, objetivos e atividades em comum. E gosto de frisar que nesse ambiente de comunidade precisa haver colaboração e apoio mútuo para que ela flua. Quando a gente fala de comunidade interna, essas pessoas são colaboradores que estão no ambiente de trabalho, né? Essas comunidades podem ser transversais, então as pessoas podem ser de diferentes áreas e níveis hierárquicos e também podem ter assuntos em comum ali dentro do ambiente. E quero trazer essa estratégia de comunidade para o contexto de RH, então, para a gente ficar bem alinhado aqui. Existem alguns desafios que comunidade pode ajudar também, como o engajamento e a retenção de talentos. Hoje, os colaboradores não querem só um emprego, né? Eles querem fazer parte de algo maior. Então, comunidade atua no fortalecimento do senso de pertencimento. Quando a gente coloca, né, as pessoas num ambiente em comum e traz desafios em comum e soluções em comum também. Um outro desafio é o fortalecimento da marca empregadora, que também está muito conectada com o engajamento e retenção de talentos. Além dos benefícios internos que a gente pode trazer dentro da comunidade, as próprias pessoas, os próprios membros, facilitam com que essas conquistas sejam compartilhadas para fora, e é o que a gente consegue ali impulsionar a marca empregadora, construir uma marca empregadora forte. Tem dois outros desafios aqui que eu quero dar destaque, porque são específicos de um case que eu vou trazer aqui para vocês. A necessidade de inovação contínua. Hoje a gente tem um mercado muito dinâmico que muda a todo momento, né? E as comunidades internas são um terreno fértil para a experimentação de novas ideias, para que novas soluções sejam vindas não só de uma parte da organização, mas de todos os membros que estão ali dentro, né? E um outro desafio é a mudança na estrutura organizacional. Atenção para esse ponto que vai estar muito conectado com o case que eu vou trazer. As empresas hoje estão cada vez mais se afastando das estruturas hierárquicas rígidas, né? E indo para modelos mais colaborativos, mais ágeis. E comunidade é o ponto central aqui, né? A gente traz esse ambiente fluido, esse ambiente de conexões que pode ajudar muito nessa mudança de estrutura organizacional. O Grupo Odilon Santos foi o primeiro cliente da Comu. Eu tive o prazer de ser a Community Manager nesse projeto. É uma empresa muito tradicional, lá com sede no estado de Goiás, que atua na área de mobilidade. E eles vieram com um desafio muito grande. Eles estavam transicionando para uma estrutura organizacional em rede. E com isso vieram diversos aspectos, né, e possibilidades que a estratégia de comunidade poderia auxiliar. Um deles foi a resistência à mudança, talvez o principal deles, na verdade. Uma empresa super tradicional, com colaboradores com mais de 10 anos de casa, se viram agora tendo esse impacto tão grande na vida profissional, né? O que era organograma em rede? Como a gente vai trabalhar isso nas pessoas? Foi um grande desafio. Os outros aspectos também super relacionados com essa resistência à mudança. Um próximo ponto é a baixa adesão aos valores da rede. Quando a gente fala em organograma em rede,
algumas habilidades como autonomia, flexibilidade, promoção de conexões, ela precisa existir. E quando as pessoas não estão aderindo, não conhecem o que é organograma em rede, os valores também não são aderidos facilmente. Um outro aspecto é a dificuldade no engajamento dos colaboradores. Se as pessoas não entendem, elas não vão engajar, elas não vão querer participar. E isso é um desafio muito grande. Um outro aspecto também, necessidade de capacitação e desenvolvimento. Então, os colaboradores precisariam aprender novas habilidades, lidar com novos cargos, novas tarefas, e a comunidade também teve esse desafio ali, teve esse objetivo, né, de auxiliar nesse ponto. E um problema não só para quem está implementando uma estrutura em rede, mas acredito que para a maioria das empresas, é a necessidade de transparência e comunicação. Então, nós precisávamos ali ter todo o cuidado em comunicar essa mudança, em comunicar o que seria a comunidade para essas pessoas poderem ter uma migração fluida. Então, dado esse contexto do que é o cliente, qual foi os desafios que foram apresentados a nós, quero mostrar para vocês como as comunidades internas podem atuar como catalisadores de inovação e transformação organizacional. Vou dar um passo a passo aqui bem resumido do que foi feito, para vocês terem um contexto até a gente chegar nos impactos. Primeiro passo, claro, comunicação. Não tem jeito. A gente teve o cuidado para a informação chegar de forma clara e compreensível ao membro da nossa comunidade. Então, antes mesmo de começar um projeto, a gente teve o cuidado de falar o que é comunidade, o que isso impactaria no seu trabalho, o que é organograma em rede. Essa transição ainda não tinha iniciado, né, mas já estava ali esse assunto permeando entre as pessoas. E antes de fazer qualquer ação, precisamos da comunicação. Comunicamos através de eventos, através de reuniões, one-on-one. Passamos para o segundo passo, que é a hora de ouvir. Esse passo é extremamente importante para a construção de qualquer comunidade, não só interna. Na Comum, nós temos uma metodologia, e nessa metodologia, o passo principal é o diagnóstico, que é a etapa em que nós alinhamos os objetivos da empresa com as expectativas do membro, desse potencial membro que nós teremos nessa comunidade que vai nascer. Então, nessa etapa, são feitas entrevistas, são feitos grupos focais, tudo para entender, né, o que o membro quer e como nós podemos atingir os objetivos de negócio sem deixar que o membro participe de cada ação. Terceiro passo, implementação. Claro que aqui, né, teve vários touch points, né, de construção de um plano de ação para a comunidade, de desenho do que vai ser cada experiência, até a gente chegar na implementação. E o que é a implementação? É o momento que o membro vê o que ele construiu em conjunto conosco. Já começa aí esse senso de pertencimento sendo trabalhado mesmo antes da comunidade existir. Coloquei aqui um pontinho de descontração, por que não, né? Então, realmente, o nascimento de uma comunidade, quando a gente faz esse processo aqui dentro da Comum, é um marco muito importante. Trouxe umas fotos do lançamento da comunidade. Nós levamos os membros para um cinema, o encontro foi todo temático, teve brindes especializados, para dar aquele toque de descontração e realmente ser um marco na vida deles, na vida profissional deles, e ser lembrado assim para sempre. Então, o que nasceu, né? O que a gente estava celebrando? O Mundo Goss é o nome da comunidade. E ela nasceu com a missão de dar suporte à implantação da rede Goss, proporcionando transparência no processo e a melhor experiência para o membro. Esses foram os pilares principais: transparência e a melhor experiência
para aquelas pessoas que estavam prestes a iniciar uma grande mudança ali na empresa, né? Quarto passo, então chegamos na gestão. Ok, estudamos, lançamos, e aí? O que acontece depois? É um passo contínuo, né? A gestão, existem várias fases, são a execução de todas as experiências que a gente pensou. Mas, para resumir, eu trouxe um conceito aqui bem conhecido pelos profissionais de comunidade, que é a curva de compromisso. É um conceito desenvolvido por Douglas Atkin. Ele trabalhou com comunidade no Airbnb e trouxe aqui, acho que é bem importante também para vocês profissionais de RH conhecerem. Ele mostra como se fosse uma jornada do membro. Então, tem ali a iniciação, tem a fase de passividade e um ponto bem importante, que é decisor. Se o membro vê valor, ele se torna ativo. Se o membro não vê valor, ele sai. Seguindo pelo passo onde o membro está ativo, é só para cima, né? Então, é empoderamento, é o compromisso, é o engajamento. E aconteceu bem parecido no Mundo Goss, na comunidade que a gente criou. Então, trouxe esse desenho aqui para vocês verem um resumo do que aconteceu. Primeiro, nós fizemos o incentivo ao acesso. Então, era uma novidade para todo mundo. Apesar da empolgação, nós tivemos uma etapa em que tivemos que mais incentivar o acesso à comunidade, ao uso da comunidade e continuar falando dos benefícios dela, né? Junto com esse movimento, nós fizemos os primeiros eventos. Evento para falar sobre o organograma em rede, para dar um status de como estava a migração, enfim, trabalhar a comunicação sempre. Depois começaram a surgir as interações discretas, integramos a comunidade com ferramentas, porque precisa ser fácil estar na rotina do colaborador, e aí começamos a ver a crescente. Mais recorrência de acessos, mais conteúdos provenientes dos membros, mais encontros promovidos dentro da comunidade, mais reconhecimento de membros, e aí chegamos no topo ali, que é a comunidade como rotina. Quando eu falo rotina, não é da boca para fora, é rotina mesmo. A gente acompanha os dados da comunidade e descobrimos que o maior horário de acesso era 8 horas da manhã, quando eles iniciavam ali o trabalho. Então, faziam questão de entrar na plataforma da comunidade, conferir o que estava acontecendo, postar, e aí começavam a rotina do trabalho. Tudo isso aconteceu em paralelo à migração. Então, trabalhamos muito próximos do RH para entender como é que estava, qual era o status. A migração foi feita faseada, né, por áreas. E todas as ações que nós fizemos dentro da comunidade suportaram para que essa migração fosse o mais fluida possível. Cada ação trabalhava um pilar. Então, nós promovemos mais conexões, nós promovemos mais capacitação por meio dos conteúdos, mais flexibilidade, demos mais autonomia para esse membro com novos papéis. Tudo isso fez com que a migração fluísse de uma maneira muito mais leve. E, como um bom case, claro, eu gosto de trazer alguns números. Em um ano de comunidade, nós tivemos aí cerca de 132 membros, mais de 8.200 acessos únicos, mais de 13.000 interações. A nossa taxa média de presença dos eventos que fazíamos sempre, 62%, e é uma ótima taxa. 150 conteúdos produzidos pelo time de comunidade, 460 conteúdos dos colaboradores, e atenção aqui para essa métrica preferida, porque a gente tinha ali o medo do baixo engajamento dos colaboradores e, de repente, quase 500 conteúdos produzidos por eles. Isso aqui é muito, muito bom. E hoje nós temos 16 influenciadores, que são colaboradores, membros da comunidade, que se habilitaram a esse novo papel. Então, eles criam conteúdo, eles falam para a empresa, eles engajam outros colaboradores, e também é um programa maravilhoso. Temas que permeavam essas interações. Então,
Claro, a gente não deixava assim tão aberto, mas sempre trabalhava esses temas principais. Que é, claro, o organograma em rede, o futuro do trabalho, a inteligência artificial, soft skills, status das migrações, para todo mundo saber o que estava acontecendo, né? Mas também falavam saúde e bem-estar, reconhecimentos, dia a dia do colaborador, competências e por aí vai. Trouxe um deparo aqui só para a gente finalizar. Os desafios que a gente tinha no começo e como a comunidade ajudou. Então, a resistência à mudança. O que nós fizemos? Promovemos troca de experiência entre os membros migrados e os membros que estavam em migração ou que ainda ia começar. E tivemos rituais dentro da comunidade que ofereciam um apoio psicológico. A baixa adesão aos valores da rede. Como nós facilitamos isso? Promovendo conexões e também promovendo a autonomia, dando novos papéis aos membros. Então, eles poderiam ser mentores, poderiam ser influenciadores, embaixadores, dali em diante. A necessidade de capacitação, trabalhamos com rituais de incentivo ao lifelong learning e também com conteúdos específicos num grupo só para lideranças. A dificuldade no engajamento, também trabalhamos com a inclusão das experiências na rotina. Tinha que ser super fácil para todo mundo acessar. E rituais com gamificação, claro, em toda a comunidade funciona muito bem. A necessidade de transparência e comunicação, desafio tão grande. A comunidade sanou, porque é um canal de diálogo aberto e coletivo. Então, todo mundo podia falar, podia compartilhar seus anseios, podia compartilhar o status, suas conquistas, e virou uma grande rede, né? Para fechar, trouxe um pedacinho do nosso manifesto. Comunidades são a chave para transpor caminhos novos ou antigos. E em comunidade fazemos conexões, influenciamos nossos pares e mobilizamos mais. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da estratégia de comunidade aplicada não só a engajamento, mas também a inovação e transformação organizacional. É tudo sobre pessoas e se você, RH, quiser trazer comunidade para dentro da sua empresa, conte com a Comum.